Ah, porque nem me conhecem e já vou falar de relacionamento. Pesado, né? Não. Então, bora lá. Tá nervoso? Oiê, meu nome é Mila, bem-vindos ao meu podcast, Querida Ignorância. E hoje a gente vai falar sobre relacionamentos. Aí você vai me falar, ai Mila, mas assim, que autoridade você tem pra falar sobre relacionamento? Olha a minha cara de 16 anos. Pois é, mas eu tenho um relacionamento de 6 anos. Não sei se eu já comentei em algum episódio sobre isso. E como a gente não se relaciona sozinho, eu chamei meu namorado pra participar e fazer uns comentários aqui, certo? Porque a gente cresceu juntos, assim, começamos a nos relacionar muito novos, então a gente amadureceu muita coisa junto. E ele tá aqui em formato de voz, gente. Olá, meu nome é Victor e vou estar acompanhando hoje. Ele não quis aparecer, mas tá tudo bem, gente. O importante é o áudio. Isso aqui é um podcast, certo? Enfim. E a primeira coisa que eu queria conversar é que num episódio anterior, eu falei sobre as pessoas terem esse medo de ser vulneráveis, né? E num relacionamento, isso precisa acontecer. Uma hora ou outra, isso vai precisar acontecer. E a confiança tem muito a ver com isso, a confiança que você tem um no outro, tem muito a ver com o quanto você consegue ser vulnerável. Porque confiar, você nunca sabe se a pessoa vai, tipo, te dar um pé na bunda do absoluto nada. Então, o relacionamento tem que partir de uma confiança muito mútua entre ambos e absoluta, eu diria. Sim. Eu acho que, apesar disso, tipo, é uma coisa que também se constrói. Eu acho que Sim, com a gente certeza. conversa bastante sobre isso. Tipo, chega a entender isso, né? Não foi... Alguém não chegou e falou isso pra gente. A gente foi entendendo conforme a gente vivia, assim. Consegue construir hoje, tipo, um relacionamento que a gente confia muito um no outro e isso evita muitos problemas e ajuda muito na convivência, assim. Sim, a gente precisa, lógico que no começo é muito difícil, mas o ideal seria que a gente partisse sempre do princípio que a pessoa nunca vai querer te machucar de propósito. Então, porque muitas brigas acontecem por conta disso, né? Assim, a gente se desentende, aí uma pessoa acha que foi grossa com a outra, mas a outra pessoa nem sabe que ela foi grossa e a gente fica muito ofendido, né? A gente leva muito pro pessoal no começo, assim. Eu era muito assim, qualquer coisa eu sentia que eu tinha culpa em tudo, assim, e aí eu acabava misturando os seus problemas com os meus problemas, e aí acabava que a gente não tava resolvendo a mesma coisa, assim, era cada um resolvendo os próprios problemas da cabeça, assim, e acabava que prolongava a briga, intensificava, então sempre, assim, né, foi uma coisa que a gente foi aprendendo a Nossa, sim. lidar melhor, assim. Tem que ir ajustando o tempo todo, né? A gente, no livro da Bell Hooks, Tudo sobre Amor, ela fala sobre o amor como um trabalho, né? Então, que não é uma coisa que, ai, nossa, amor à primeira vista. Isso é paixão. Paixão acaba em 3 meses, entendeu? E se você quer continuar admirando a pessoa, quer continuar a ter esse relacionamento a longo prazo, o amor é um ato de serviço, né? É uma coisa que se constrói e se faz dialogando, conversando, fazendo acontecer de fato, né? E se ofender isso, né, que você falou sobre levar muito pro pessoal, é difícil, né? Porque É, acho que. Depende das pessoas, assim, mas pelo menos por experiência própria, assim, eu sempre ficava muito preocupado com não magoar o outro ou alguma coisa assim. Então, quando acontecia, eu levava sempre, tipo, achando que a culpa era minha, ou que eu sempre tinha feito, ou tava magoado comigo, alguma coisa assim. sim. E nessas brigas, assim, levar sempre pro pessoal é como se você entrasse numa rua sem saída, assim. Tipo, toda vez que você briga, a pessoa leva pro pessoal, vira uma acusação meio que sem fim, assim, Sim, né? E não resolve nada. é. No fim, não resolve nada. E aí no final acaba que vocês se colocam um contra o outro, e aí não é muito uma coisa do casal resolvendo um problema que existe.
da relação mesmo, mas né, acaba que realmente vira uma briga mesmo entre os dois, cada um tentando provar seu ponto. Vira uma como fala? Um debate, né? Sim, tipo, eu fiz isso, mas você fez isso. Nossa, então sim. acaba ninguém sai satisfeito ali. Exato. Tem que exercitar muito a cabeça pra você entrar. Se você tem um problema e quer resolver em uma forma pacífica, em um diálogo coerente, você tem que entrar nessa DR com uma cabeça muito aberta e sabendo que o problema não é, tudo culpa do outro. Talvez seja, não sei. Dependendo. Se for, conversar sobre isso. Conversar sobre isso também. Mas, assim, normalmente nunca é 100% culpa do outro. Às vezes é o seu filtro das tuas experiências, do que você acha que é amor, do que você entende sobre isso, e aí vem toda a sua bagagem. E muitas vezes é um ruído de comunicação entre... E comunicação que eu digo assim, às vezes eu me sinto amada, né? Tem os atos de serviço. Então eu me sinto amada por tal e tal... Forma de amor. Forma de amor. Eu falei atos de serviço, né? Atos... Não, mas assim, tem várias formas de amor. E aí tem um livro sobre isso, né? As linguagens do amor, aliás. E aí, se uma pessoa se sente amada de um jeito e você não a ama daquele jeito, pode ser que ela só não se sinta amada. Sim. Né? E... Vale pros dois isso, né? Às vezes os dois não entenderam como demonstrar amor pro outro, além da forma que você gosta ou que você melhor sabe. E acaba que os dois têm esse sentimento de, tipo, não ser suficiente ou não estar satisfeito com como o outro age, né, com você ou alguma coisa assim. Sempre tentar lembrar que que é muito clichê e muita gente já falou isso. Nunca é você versus o outro, é vocês dois versus o problema. Mas é meio que isso, tipo, você tem que... Tipo assim, eu quero continuar com essa pessoa. O que a gente precisa fazer em conjunto, o que eu preciso fazer, o que a pessoa tem que fazer pra isso dar certo. Sim. Né? E querendo ou não, sempre... Você tem que sempre se esforçar pro relacionamento dar certo. Não é só porque você tá no relacionamento, você já tá há muito tempo que... não posso deixar de lado, eu posso... Não preciso fazer mais nada, deixa rolar. Já tiquei na minha lista de fazeres da vida, estou no relacionamento. Então, E aí, nisso também entra, assim, que os traumas, eles vão ser cutucados, os seus traumas e os traumas do seu parceiro, eles vão aparecer nessas brigas, porque se relacionar com outro, você nunca se relaciona com um ponto só dessa pessoa, né? As pessoas têm várias facetas e várias personas, e dentro desse relacionamento você vai encontrar várias facetas dessa pessoa. E obviamente isso vai esbarrar em traumas de vida né, do outro, assim. Vocês vão precisar tocar nessas feridas se vocês pretendem ter um relacionamento mais profundo, assim. Porque não dá pra... não vou falar sobre isso ignorar, deixar de lado. Porque não dá, porque nós somos seres complexos. Então, se você vai se relacionar com um ser, você tem que entender que você vai se relacionar com todo ele, não é só uma parte. Não, vou só, assim, pegar a mão dessa pessoa e me relacionar com a mão dessa pessoa. E aí o resto eu não preciso pensar em mais nada. Sim. Não. A gente não percebe no dia a dia como, por exemplo, o jeito que a gente foi criado em casa interfere na forma que a gente se relaciona com as outras pessoas. Sim. Né? E principalmente dentro de um relacionamento, porque eu, por exemplo, vim de uma família onde um caos. Gente correndo pra lá e pra cá, não sei o quê. Agora, a família do Vitor, não. Todo mundo é calmo, todo mundo paz e amor ali, entendeu? E eu entendi nesse meio tempo, porque eu achava ruim, teoricamente, né? Muito devagar. Sim, meu Deus. Senso de... urgência, exato. Só que, quando eu parei pra pensar, eu falei, cara, existem outras formas de viver. Existe um mundo em que eu não conheço, não fazia parte, mas que eu posso incorporar na minha vida a partir de agora. Então, ver o outro, ver esse diferente, não como um ataque, não como
Como eu posso dizer? Enfim, não como uma coisa ruim, Sim. necessariamente. Mas muitas vezes pegar o que o outro tem de melhor e trazer pra você, trazer pra sua vida. Pro seu relacionamento, né? Exatamente. Vocês dois Isso, porque adaptarem, né? A vida um do outro. porque não precisa ser o jeito que seus pais se relacionam. Porque muitas vezes você tem trauma porque você não identificou, tipo, a forma como seus pais se relacionam como uma forma positiva. Então você vê todos os relacionamentos como uma forma negativa. Sim. Mas às vezes você se relacionando com o outro, percebendo o outro, frequentando a casa desse outro, você pode tirar coisas positivas que você pode, olha, nossa, aquilo assim acontece na casa de outra pessoa. Nossa, imagina se essa mesma situação fosse na minha casa. Como que seria, né? E meio que Ainda vendo mais, que funciona pra vocês dois também, né? quanto mais tempo, né, você passa com a pessoa, né, o tempo vai passando, você inevitavelmente vai passar por momentos que a pessoa tá com dificuldade ou ela se sente pressionada e age de alguma forma que talvez você não goste. Então, ter essa empatia também, eu acho, de perceber o outro, saber que a gente tá num relacionamento e não pra magoar um outro, né? E sim pra, tipo assim, eu quero estar com você, eu quero poder, sei lá, viver meu futuro com você, então eu não tô aqui pra te magoar, eu não faço isso de propósito, querendo te machucar ou uma coisa assim. Então, ter essa empatia de entender que, querendo ou não, a pessoa que você tá conversando é uma pessoa que você ama e a pessoa também te ama de volta, então, né, trabalhar, tipo, esse relacionamento íntimo, assim, né, de pessoas que planejam viver o resto da vida juntos, né, que seja. Então, mas é bem isso, assim, você tem que... Por isso que precisa ter um trabalho, porque muitas vezes a pessoa não consegue entrar num relacionamento porque ela não consegue confiar no outro. Sim. E tudo parte do princípio da confiança, de que você não vai Uhum. meter a faca nas minhas costas, entendeu? Sim, E, né, a gente começou a namorar muito cedo, então, tipo assim, a gente tem... Eu diria que também um lado positivo, né, uma vantagem é que a gente acabou crescendo junto, então a gente foi aprendendo, tipo, tanto nós mesmos quanto o outro, como a gente como a gente vive, Sim. como a gente reage às coisas. Mas também existem pessoas que começam a namorar mais tarde e precisam, acho que talvez, trabalhar mais ainda, né? Essa questão de sim, confiar na gente. pessoa e aprender que não é só não existe o seu jeito de viver, né? Que existem outras formas de Enxergar o mundo. lidar com a vida, assim, Então, Total. é. E aí eu me lembrei, enquanto eu escrevi o roteiro, eu me lembrei de uma frase que eu ouvi. Eu não lembro, assim, o contexto dessa frase, mas não sei nem se foi, talvez tenha sido numa sessão de terapia, sei lá. Mas que eu ouvi que, assim, se você não dá atenção aos seus traumas, eles voltam em formas de pessoas, situações e padrões que se repetem, né? Então, cada vez que você ignora eles, eles aumentam. Vai virando uma bola de neve, assim. Então, dê ouvido a essas dores. Quando fica muito escancarado, quando a gente tem uma DR, assim, Sim. fica muito escancarado certas feridas emocionais que a gente tem. E nessas horas, é bom a gente prestar atenção, olhar pra isso e tentar resolver. Tentar resgatar o que te aconteceu pra você ser dessa forma e por que isso tá afetando o seu relacionamento. Porque não existe isso de... Ai, não, existem coisas na minha vida que não vão afetar meu relacionamento. Tipo assim, Sim. eu acho que a gente é uma massinha, entendeu? Que tá tudo junto e misturado. E não dá pra ficar separando tudo em caixinhas, assim, sabe? Não é porque, eu tô estressado no trabalho, você vai chegar em casa e vai passar tudo, assim. Não vai passar. Não vai falar do trabalho, não preciso falar, porque... Não tem vai trabalho. afetar o relacionamento, entendeu? Não dá Não pra fazer existe isso, isso, gente. Não dá. Porque a gente é um só, né? Existem muitas aqui dentro, mas no fim a gente é um só. Sim. Então, dê ouvidos a essas dores, a esses traumas, porque vocês precisam se despir emocionalmente pra conseguir se aprofundar. Porque senão fica só ali no rasinho. E essa questão das feridas, né, tanto pessoais quanto do próprio relacionamento, né? Então, se vocês têm um problema
né, entre o casal e... Entre a dinâmica mesmo Sim, que vocês criaram. E vocês precisam resolver isso, não é uma coisa que, pediu desculpa e passou e deixa de lado, sabe? Passou a minha raiva, então, porque volta? Porque vocês continuam sendo as mesmas pessoas, vocês estão juntos no relacionamento e tem que trabalhar essa questão de problemas internos também, não é só se desculpar que passou e falar que vai mudar, falar que vai ser diferente, né? E realmente não ter o esforço de estar ali querendo mudar realmente. Sim. Né? Porque é aquilo que você tinha falado, né? O outro não te muda, assim. Você tem que ter a própria vontade de querer falar assim, não, vou fazer diferente pela pessoa, por mim e pelo relacionamento, né? Não só porque me pediram, só porque eu preciso fazer isso. Né? Então, é sempre esse trabalho, né? De querer melhorar, de querer fazer pelo outro também e pelo relacionamento, assim. Sim. A gente tem que tirar... Isso é um trabalho bem difícil de fazer, porque Sim. pisa no ego, né? Um pouquinho. Você fala assim, mas... Né? Então você tem que... não dá pra viver achando que, se eu fizer isso eu vou estar me rebaixando ao outro. Sim. Existem relacionamentos tóxicos e que realmente isso acontece consciente ou inconscientemente, mas a gente não tá falando disso aqui. A gente tá falando de um relacionamento que tá se construindo pra algo. Sim. E que nesse processo, muitas vezes, as pessoas podem achar que, de alguma forma, você tá sendo fraco em ceder à mudança. Porque eu sou melhor que isso. Ou até momentos que, né, você tinha comentado, né, sobre a paixão, quando a paixão acaba e a pessoa acha que, meu Deus, acabou o amor, não quero mais estar aqui, né, não é a mesma coisa de antes, tudo mudou e no final é só que realmente o tempo passou e você se acostumou com a pessoa, você viveu momentos com a pessoa que vão mudando e vão ser diferentes a partir de certo período, assim. Então Não sei se tem alguma coisa que a gente pode acrescentar, mas... Pô, de você perceber... É porque a gente vivendo no automático, a gente não percebe que o próprio casal cria a sua própria dinâmica e que muitas vezes essa dinâmica pode ser disfuncional. E, gente, disfuncional, eu não digo no sentido ruim da palavra, mas realmente a etimologia da palavra disfuncional. Às vezes não tá funcionando do jeito que você tá achando que tá. Às vezes você tá falando, nossa, mil maravilhas meu relacionamento. Mas não percebe que tem um padrão ali de, por exemplo, toda vez... Vamos dar um exemplo nosso aqui. Eu tô com fome, e aí eu com fome fico muito irritada. E aí eu quero meter a mão na cara de alguém, e a pessoa mais próxima é o meu namorado, normalmente, entendeu? E aí começa uma briga, e aí eu começo a pensar, sei lá, matutar coisas que assim eu falo, gente, olha aí, ó, que idiota, ai, sabe? E tudo me irrita, só que é só fome. Isso é um padrão de comportamento que a gente não percebe. E aí vai virando uma briga aquilo, né? Tipo, vira um padrão no sentido de... Toda vez que eu tô com fome, a gente briga por alguma coisa nada a ver. E que aquilo vira... Mesmo depois da fome ter passado. Exatamente. Mas isso é um exemplo leve, né? Sim, Mas também são coisas que você mesmo tem que ajudar o outro a perceber, eu sinto também. Porque eu acho que... Tipo assim, você hoje em dia já... Você sempre fala assim, eu tô com fome. Então, tipo assim, então... vamos comer logo, senão eu vou começar a ficar estressado. Eu já vi isso agora, entendeu? É uma coisa que tem que ir vendo, né? Sim. E aí, é isso. Eu sou uma pessoa muito dura, né? Tipo assim, eu sou muito rígida. Já falei isso aqui, mas tô reforçando aqui porque o negócio é sério, o negócio é grave. Eu preciso fazer terapia pra isso. Eu acho muito difícil, tipo assim... Pelo meu padrão de comportamento, eu me abrir e eu contar dos meus desconfortos é igual, literalmente igual, a começar uma discussão. E isso diz respeito ao meu histórico de vida, tá, galera? Não é nem nada do relacionamento. Diz respeito às minhas vivências pessoais. O padrão de comportamento que tinha na minha cabeça era, não dava pra conversar sobre sentimento sem brigar. Então,
querendo ou não, eu ainda tenho isso um pouco gravado na minha pele. E eu preciso me policiar muito pra não fazer com pessoas que eu amo e que não tem nada a ver com o que eu tô passando no momento, entendeu? Eu lembro que no começo, assim, quando a gente começou, né, voltando, eu acho que também um ponto que a gente citou no começo, assim, né, é que eu fui também aprendendo que você é assim, que você cresceu assim, e me ajudou a reforçar pra eu não levar pro pessoal isso. Justo, De eu não entendeu? ficar sentido a qualquer coisa que acontecesse, no momento que você queria falar sobre alguma coisa pessoal, algum sentimento, alguma coisa que aconteceu, sei lá, que seja na faculdade ou no trabalho, e eu não levar pro pessoal e achar que eu fiz alguma coisa de errado. Sim. E por isso que eu falei que é importante sim você ter esse histórico da pessoa. Porque imagina, eu surto do nada, o Vitor não sabe que eu tenho esse histórico de, tipo, familiar, de que não sei o quê. Imagina se ele não sabe disso, eu surto simplesmente. E é por isso que a gente brigava muito no início do relacionamento, porque a gente não se conhecia. Não se conhecia o suficiente. Sim. Então, agora que ele sabe desse meu histórico, agora que eu também estou me policiando pra isso, já não acontece mais com tanta frequência, né? Sim. E o ideal é esse, né? Agora, se vocês não se falam, aí realmente fica um pouco complicado, né? A vivência traz à tona muitas coisas que talvez até você não perceba, mas ao mesmo tempo, essa mesma vivência faz o outro conhecer você melhor e vocês a lidarem melhor com qualquer problema que vier, né, do relacionamento. Então, tudo tem esses dois lados, assim, né? Você ama estar com a pessoa, você ama querer passar tempo, mas ao mesmo tempo você precisa entender que vão ter esses momentos que vão ser difíceis, que você vai precisar conversar muito e engolir o orgulho muito, de entender, né, que as coisas não vão sempre ser como você quer ou como você pensava, a expectativa, né? Então, E acima de tudo, gente, é assim, no momento em que tem essa briga, você precisa amar a pessoa do jeito que ela é hoje. E não esperar, assim, não se apaixonar pela versão que ela pode se tornar. Porque às vezes tem muito disso, né? Acho que na internet tem esses termos, assim, de... Ai, me apaixonei pelo potencial. É esse o termo que eu já ouvi falar. E assim, minha filha, se hoje você não tá vendo que tá valendo a pena, aí... infelizmente. Né, tanto o potencial quanto a própria expectativa, assim, de achar que, não, o cara que eu gosto, ele é perfeito, ele não tem nenhum problema. Não existe isso, gente. Assim, tenha a esperança de que o outro vai mudar. A esperança é a última que morre. Somos brasileiros, afinal de contas. Sim. A gente nunca desiste. Mas tenha esperança com moderação, basicamente. No fim... Não tenho o que falar. Assim, olha... Se você acha que... Ai, não, vou desistir, então não vou me relacionar porque é muito complicado. Mas ser solteiro também é complicado, tá? Queria falar, não, mas assim, vamos trabalhando aí pra você conseguir alguma coisa melhor também, né? Se você quer se relacionar eventualmente. Não dá pra ficar sentado esperando... O príncipe encantado. Bater na porta. Ah, isso é... Olha, gente, tem um tema aí que vem. Vem aí. Se vocês gostarem desse episódio sobre relacionamento, tem muita coisa pra falar, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E vou fazer aqui meu merchan, por favor, se inscreva no canal. Dê um like se você gostou. Compartilhe com alguém, com seu amor, se você namora. Eu falo aqui por experiência, né? Namoro heteronormativo aqui, mas isso serve pra qualquer pessoa. A gente pegou tópicos gerais que não se aplica somente a relacionamentos heterossexuais, né? Pelo amor de Deus, gente. Enfim. E é isso. Avalie esse podcast pelo Spotify também. E até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.